Senta que lá vem lá ele. Não se pode falar de sexo. Que ó, opa! É agora. Vamos lá, let's começar. Falou em acariciar o golfinho, lotou. Mas vamos lá, seguinte. Esse tema não está aqui por acaso, e dessa vez ele tem uma correlação um pouquinho mais suave do que somente os assédios e o ataque direto. Mas são situações que, de fato, pegam a gente. E o inconsciente nos traz a própria naturalidade do assunto, que não tem nada errado, o instinto e tudo mais. Como várias outras coisas que nós fazemos, eu sempre costumo falar aqui, que ser humano não é nenhum problema. O problema é que é ser humano, onde o ser humano, sendo ser humano, se desequilibra, é que lasca a Bahia. Explico. Aquilo que nós sentimos, essa coceirinha fiofosal inconsciente que nós sentimos, ou não, na hora de deitar, ou na hora de acordar, ou sei lá o que for, ela foi e é sentida por todos os seres do planeta de uma forma ou de outra, e na nossa região também passaram seres assim. E nós há de entender que as pessoas não são exatamente muito controladas sexualmente. Aliás, o sexo, de alguma forma, ele movimenta a sociedade. Ou não? Sim. Ele movimenta inconscientemente. É tudo meio instinto. Nós somos instintos. Isso é um processo natural. Também, não só. Também. Mas o sexo é uma das mais fortes que tem. E a gente tem várias situações que a gente não consegue entender. A gente fica pensativo. E esse vídeo ele vem em cima de um processo de tabu entre a culpa, o peso correto da espiritualidade, o ser quem nós somos, a negação de quem nós somos, não ser porque os outros não acham certo, o puritismo, não ser uma pessoa, deixar ou ser uma pessoa pudica, como é, Saulo? Você é pudico. Somos todos até certo ponto, até chegar a uma certa idade. Pudico, para quem não sabe, se não pensar besteira, é uma pessoa pura, tá? Ser humano. Eu sou o quê, rapaz? Já vou sair desse vídeo agora. Me xingou. Você é sim, seu pudiqueiro. Então, é difícil a gente viver num lugar, por exemplo, no meio da espiritualidade e falar, poxa, eu tô sentindo desejo, não posso, porque você é assediado. Isso é de uma sacanagem sem sacanagem, se é que você me entendeu. Né? Porque, vê, não pode acessar site pornográfico, não pode ficar se acabando por aí. Não pode. Não pode afiar o lápis. Pode, pai, velho. Aí você fala, por que não pode? Onde é que está o erro aí? Na verdade, é isso que a gente vai trabalhar. Estou falando não pode no sentido figurado, tá? São as cobranças da sociedade. A religião, a espiritualidade. Ainda tem informações por aí, nas situações que a gente sente desejo ou não, não importa, eu vou falar de sonhos, mas são todos aí, que nos confundem ainda mais, que não tem cunho religioso, mas tem ideológico. No FAP, no não sei o que, tal. O ideal é não gastar porque é uma energia vital. Tem tanta informação, tanta que a gente não sabe dizer qual é a certa e qual é a errada. Na área médica, só para você dizer, na área médica, se fala uma boa parte dos médicos e urologistas e tudo mais, até que o Joromil é médico, está aqui, ajuda a gente, obrigado, Joromil, sempre aqui, de que um exemplo, após uma certa idade, um homem que sente desejo e não trava o seu desejo, você se masturba uma vez cada dia ou tal, ele tem menos chance, claro que não quer dizer que não vai fazer, de ter câncer de próstata, quer dizer, funcionamento ou atrofiamento da mesma ou não funcionamento, que é o que causa algum problema, o crescimento dela e com isso o começar do problema. Peraí que eu acabei de fazer, voltou, começar do problema. Mas voltemos. Ainda continuo travando aqui, não sei porquê, voltou. Falando de sexo, velho, tá lascando a Bahia aqui, velho. A gente vai dormir, a gente não tem controle disso. É aí que mora o detalhe. Você não tem controle. A verdade é que nós sentimos as coisas simplesmente porque o corpo nos faz sentir. Se você sendo um exemplo, digamos que a pessoa seja um extraterrestre, acabe de chegar na Terra e não conheça as sensações emocionais correspondentes ao instinto sexual. Ele conhece outros, não esse. Meu monitor está ligando o tempo todo, em algum momento ele não vai ligar mais. Tá com medo. Só para pensar. Assim que ele chegasse aqui na Terra,
ele teria alguma dificuldade na correlação entre sentir essas emoções, como acontece, inclusive, numas hipóteses da chegada de um extraterrestre aqui, que não sei, tendo sentimentos, pode ter algum tipo de autismo, algum tipo de psicopatia, ou então entendimento quanto à psicopatia, porque no entendimento empático de como nós somos. Então ele não teria uma variação de vontade, ou teria um grande impulso sem controle, que pode acontecer também. Então, significa dizer que sentir a energia impulsionada pelo corpo não é, de fato, nada errado, a partir do princípio que isso está incrustado no nosso DNA, na nossa história, isso veio do passado. Aliás, nós só existimos porque veio a nós. Nós podemos ter todos os defeitos do mundo, mas nossos antepassados botaram para quebrar. Os bichos procriaram com profissionalismo. Nós existimos. Se não fosse os caras, velho, e as caras, as mulheres lá, não estaríamos aqui. Então o processo ele também tem a ver com a vida, tem a ver com a espécie. Nós estamos aqui por isso. Então, primeira coisa, não tem nada errado. Tanto não é errado porque nós só existimos por causa da vontade sexual. Mesmo que ela não esteja exatamente bem direcionada para a procriação, mas é de fato. Então nós vamos dormir. E começam as perturbações, aliás, nem só dormir, acontece acordado também, mas a gente vai falar principalmente de sonhos, tá? Mas acontece acordado, que é difícil, talvez seja a coisa mais difícil de controlar que tem, onde tira a sanidade. A energia sexual é uma coisa tão forte que ela deixa a pessoa insana, causando, como acontece na negação dele, não é são para todos, é para alguns só, grandes problemas, ainda que você tenha grande conhecimento, como o caso de padres, gente que entra no celibato ou faz um voto de castidade por motivos de lugares diversos e sofrem, porque entre o sistema ideológico que pega aquilo e coloca sobre a sua mente, não aguenta. Voltemos aos sonhos. Fiquemos neles agora por um tempo. Todos têm aqui sonho. Primeira enquete. Não minta, não. Só minta se tiver alguém do seu lado. Aí você, eu sou um puro. Não tenho, não. Vocês, o ideal era não ter que mentir, né? Falar, não. É assim que essas coisas acontecem. Vocês têm ou já tiveram sonhos sexuais? Sonhos daqueles que alguma coisa vem na sua cama, te agarra. Você acorda, às vezes, no sentido da consciência, acaba fazendo amor, sei lá, com uma pessoa que você gosta, porque dentro do seu princípio, ou marido, ou namorado, do seu princípio ético, você não permite sair nem mesmo inconsciente. Então, são várias coisas que nós vamos falar aqui. Por que os sonhos acontecem? Inclusive, existem explicações e muito ligadas às questões freudianas. Freud explica que as questões sexuais estão envolvidas, incrustadas na nossa personalidade de um jeito a ponto de muita... Há dentro da psicanálise, dentro da psicologia, uma certa concordância ou não nisso, mas, de fato, a força sexual, ela move a gente de um jeito onde se observava as questões de sonho, os desejos e tudo mais. Por que eles acontecem? Porque aí a gente coloca os espíritos nos meios, tal, daqui a pouco. Vamos entrar nisso. Existiria alguma influência além do instinto? Pergunto para você. Existiria alguma influência além do instinto? Sei lá, por exemplo. Vamos começar por ambientes. Tirei espírito do meio. Lugares onde pessoas andam, vão e tem uma conotação sexual mais forte, como shows, boates, praias. Nesses ambientes, a energia do ser humano não tem espírito no meio ainda, tá? Só do ser humano. Você acredita que ela é capaz, independente dos impactos visuais, do instinto que faz, ela é capaz de induzir quem tem abertura? Porque há de se pensar que uma criança, por exemplo, não tem abertura para isso, e ela brinca ali na areia, não olha para o lado, pode passar qualquer pessoa ali, nua, pelada, com biquíni, bucha de cena, que não olha. Então, vai pegar aquele que tem abertura, quer dizer, tem instinto, e o instinto, eu volto a repetir, não tem nenhum problema nele. Então, quer dizer que os ambientes em que seres humanos desejam mais, são mais propícios a induzir, eu falei você que o monitor ia desligar de vez aqui, vou induzir a gente a sentir alguma coisa, certo? Então, você, tá barril aqui, deixa ele, a energia tá tão forte que o monitor não tá aguentando. Peraí, fica falando de sexo, o cara fala que deu uma mexida nos cabos, dá até medo. Voltamos. Então quer dizer que ambientes, pessoas influenciam outras, independente das questões visuais, das envolvimentos, né? Então eu estou perguntando para vocês, eu vou até fazer uma enquete sobre isso aqui também, tá?
Queria agradecer aqui também o Michel Lima. Michel, eu respondo você já já, tá? Você acredita que ambientes frequentados por seres humanos com desejo podem influenciar os outros? Bom, o ambiente, tá? Você vai, sei lá, num lugar onde existiu muita desejo. Você, naquele momento você não vê nada, não sente nada, não tem nada. Aquele ambiente é capaz, sem espírito, das pessoas, energia física das que ali fica, de induzir as outras pessoas. Beleza. Então, a gente está falando aqui, dentro dessa hipótese, de que não é só o instinto. O instinto existe, difícil, é incontrolável. Mas que independente de eu comigo mesmo, eu sou induzido, independente das questões visuais, eu não estou nem vendo nada, a sentir energia sexual, vontade, somente por causa daquele ambiente. Significa que os meus sonhos, agora conectando a projeção, mesmo que eu vá deitar, é aí que eu queria chegar, sem nenhuma vontade sexual, eu posso andar por alguns lugares no astral, através da projeção astral, e ser induzido a uma... Porque eu estou falando de sonhos, e sonhos nós entendemos muito bem que é a projeção, e ser induzidos a uma sensação sexual, mesmo não tendo espírito. Se eu for induzido no corpo, também sou fora do corpo. Dentro desses conceitos todos, vêm coisas mais complexas que nós não vamos falar aqui. Exemplo, traumas, abusos, que acontecem, e aos montes. E você vai estudando esse negócio, é assustador o tanto, tá? Existe muita questão traumática sexual, sonhos voltados a situações traumáticas que não necessariamente são só abusos. Sei lá, na infância você viu seus pais fazendo sexo. Isso acontece muito. Você estava ali, né? Nada, tá vendo sua cama balançando, sua mãe gritando, meu pai tá batendo na minha mãe, por que ela tá gritando? A inocência, né? Aquilo por si só já traumatiza. Já causa, não é traumatiza, impacta a nunca mais esquecer. Podendo causar uma... Porque é o seguinte, não sei se vocês... O estudo da psicologia, a criança, ela não tem defesa, que é o comparativo, principalmente dos seus pais, que são os seus mestres para ela, né? Os seres, os deuses. Ela não tem defesa. Então, se, por exemplo, você dá um berro numa criança, ela não consegue entender aquilo é um berro que ela tomou e aí ela vai processar aquilo de um jeito tão profundo que ela não vai falar, nossa, me deu um berro, mas tudo bem, ela estava nervosa, não vai existir isso nela. Ela vai receber o berro como se fosse um tiro dado com todos os impactos existentes, sem defesa e sem capacidade, às vezes, rememorativa posterior. Ela nem sabe que aquilo vai acontecer. Ela vai crescer com aquele berro e vai crescer com um problema, às vezes, traumático, sem entender por que teve o problema. Então, existem questões que eu não vou citar aqui, questões traumáticas. Essas coisas estão acontecendo, tá? Não tem o que fazer. Você estava num lugar, tal, e viu uma pessoa fazer uma atitude sexual... Você vê, acontecia muito o tempo todo, essas coisas acontecem, tá? Então, são situações que tem até pesadas, questões de abuso e tal, que eu não vou entrar aqui, mas estão envolvidas. Nós vamos ficar nas questões dos sonhos, mais voltados, nós entendemos na parte psicológica, como Freud e outras coisas, que eles correlacionam também questões traumáticas, aliás, principalmente, que aconteceram na infância, não tendo defesa, não tendo rememoração, e ela margeia a sua vida se não dirige. Como eventualmente eu coloco a mensagem do Cantar do Caligares. Numa psicanálise, descobre que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada pelos restos e rastros da infância. A sexualidade começa na infância e deve se tomar, inclusive, só uma dica, que eu não sou psicólogo, só sou um estudante de medicina Zé Cu, eu não sei nada. Um dia aí de, pelo menos, saber, mesmo que eu me forme, ainda vou ser isso. Muito tempo precisa de estar 20, 30 anos, como o Joromil já está na medicina, para saber uma média de ser um médico, tá? Existe uma coisa, a criança, ela tem sexualidade na infância. Menino assiste Netflix pegando no bingolim, menina às vezes brinca, tá, se toca, até senta na mãe, no pai, começa... É normal, isso é normal, a sexualidade está ali. Não, tem que tomar cuidado entre não instigar e nem travar. É um meio termo dificílimo, estudado dentro da psicologia, dentro da pediatria, muito a fundo, tá? Eu já ouvi um pouquinho falar isso na pediatria. Tem que tomar bastante cuidado, você não pode, para com isso!
Também você não pode inibir, você tem que ir no meio de um jeito educado para fazer a pessoa sentindo-se bem, parar educadamente, ou não dar continuidade a uma coisa que em tese não seria legal, ou educado se fizesse em outros lugares na rua, fazendo as pessoas pensarem besteiras, enfim. Então são coisas que acontecem o tempo inteiro. Isso está aí, isso está aí, isso está acontecendo com a gente, isso faz parte. Às vezes, um trauma desse na infância já é suficiente para você ter um sonho sexual. Me travaram. Às vezes tem gente que não consegue chegar ao prazer, ao clímax, por questões como essas. Foi inibido na infância, travou uma área do inconsciente ligada à sexualidade e não vai para frente mais. Isso também acontece por abuso, que não deixa de ser um abuso, né? Uma agressão verbal.